Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto arquitetônico 2. Nessa aula nós iremos dar continuidade a respeito do dimensionamento das tubulações de esgoto. Especificamente, iremos trabalhar o dimensionamento dos ramais de esgoto, que nada mais é que o esgoto primário, aquelas tubulações que contêm gás e inseto no seu interior. Na aula passada nós aprendemos a dimensionar os ramais de descarga, que foram os esgotos secundários, tá? Então, quando eu tenho dois ou mais ramais de descargas, quando essas tubulações se encontram, origina-se e forma-se uma única tubulação, e essa tubulação passa a se chamar ramal de esgoto. Um exemplo bem comum, eu vou citar os banheiros das edificações. Todo banheiro ele deve ter um desconector. Mas para que serve o desconector? O desconector serve para separar o esgoto primário, tá? Que são ramais de esgoto, dos esgotos secundários, que são os ramais de descargas. E essa caixa sifonada, esse desconector, ele serve para impedir a passagem de gás e inseto para o interior da edificação. Esse impedimento ocorre pelo um fecho hídrico que a caixa sifonada contém no seu interior. Ok? Eu vou tentar desenhar para vocês aqui uma caixa sifonada. Eu tenho uma caixa sifonada. Sabemos que a caixa sifonada, nela existem várias entradas. Essas entradas servem para receber as tubulações que são originadas do lavatório, do ralo do chuveiro, de uma banheira, de um bidê ou outro ponto qualquer. Percebe-se que eu tenho várias tubulações chegando até a minha caixa sifonada. Essas tubulações elas são denominadas como ramais de descargas. A caixa sifonada é o ponto-chave para o encontro de todas essas tubulações, de todos esses ramais de descargas. Quando esses ramais chegam até a minha caixa sifonada, eles vão ser direcionados para o ramal de esgoto, o esgoto primário, que é através da saída da caixa sifonada. Então, a tubulação que sai da caixa sifonada, ela é denominada como ramal de esgoto, porque naquela tubulação, naquele ramal, eu vou ter a presença de gás e inseto no seu interior. Tá ok? O ramal de esgoto, as tubulações de ramais de esgoto, elas são determinadas pelas somas das unidades Hunter de contribuição. Abreviando, eu tenho o UHC, de todos os aparelhos que contribuem nesse ramal. Em seguida, eu tenho que comparar com a tabela 1, que eu forneci aqui para vocês, bonitinha, e determinar o diâmetro nominal mínimo da tubulação. Aprendemos na aula passada que todo aparelho sanitário, ele fornece uma certa quantidade de unidade Hunter de contribuição. E através dessa quantidade UHC, tabelas na NBR 8160, que é a norma vigente a respeito de dimensionamento de tubulação de esgoto, especifica o diâmetro mínimo da tubulação de esgoto que aquele aparelho sanitário deverá ter. Cleverson, me dá um exemplo de novo. Vamos nós. Aqui na NBR 8160, eu tenho essa tabela aqui, que é a tabela 3 da norma. Unidades Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga. Um exemplo bem comum. Um chuveiro. O chuveiro na minha residência, tá? Tem duas opções. Posso ter um chuveiro de residência na minha edificação e um chuveiro coletivo, quando se trata de uma edificação pública, né? Um exemplo bem comum, uma escola, um ginásio que tem um chuveiro que é público, coletivo, perdão. Tá bom?
E dando continuidade aqui no dimensionamento é o seguinte: minha edificação ela é residencial, tá? E eu queria saber o diâmetro mínimo da tubulação do ralo daquele chuveiro, tá? Sabemos que o chuveiro vai fornecer quantas unidades ranter de contribuição? 2. E qual será o diâmetro mínimo da tubulação de esgoto do chuveiro? 40 milímetros, tá? Eu estou dimensionando as tubulações dos ramais de descarga dos aparelhos sanitários. Suponhamos que na minha edificação tem uma banheira de residência. Nessa banheira, ela vai fornecer 2 unidades ranter de contribuição, ou seja, 2 UHC. De acordo com esse fornecimento, ela vai ter um diâmetro mínimo de quanto? A tubulação de esgoto dela? 40. Isso aqui é o dimensionamento para os ramais de descarga, aquelas tubulações que chegam até o desconector, que chegam até a caixa sifonada. Já quando sai da caixa sifonada, já é denominado ramal de esgoto. Já o dimensionamento dos ramais de esgoto, eles são feitos a partir da soma da quantidade dessas unidades, tá? Então vamos a um exemplo. Se em toda edificação eu tiver um número máximo de contribuição igual a 1 UHC, o diâmetro nominal daquela tubulação vai ser de 40. Se eu somar todas as unidades contribuintes em uma determinada área, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um banheiro e eu vou somar todos o UHC fornecido pelos aparelhos sanitários. Eu vou pegar o UHC da pia, do lavatório, de um chuveiro, de uma bacia sanitária, de um bidê e de uma banheira. Se eu somar e der 20 UHC, aquele ramal de esgoto terá um diâmetro nominal mínimo de quanto? 75 milímetros. Vamos para um exemplo para clarear o nosso entendimento. Exemplo 1, pessoal. O banheiro de uma residência tem o que? Olha, eu vou discriminar os aparelhos sanitários que tem dentro do meu banheiro da minha residência. No banheiro eu tenho uma bacia sanitária, tá? Que no caso é um vaso sanitário. Nesse banheiro também eu vou ter um lavatório, um chuveiro e um bidê. Qual o diâmetro nominal do ramal de esgoto? Primeiramente vamos entender qual a tubulação que é denominado como ramal de esgoto. Dentro do meu banheiro eu devo ter um desconector, e o desconector nada mais é que uma caixa sifonada. Eu localizei a caixa sifonada nesse ponto, tá? Percebe-se que eu tenho várias tubulações chegando à minha caixa sifonada. Eu tenho o chuveiro, que é o ralo do chuveiro, chegando até a minha caixa sifonada. Eu tenho a tubulação que sai do bidê para a caixa sifonada, e eu tenho a tubulação que sai do lavatório para a minha caixa sifonada. Todas essas tubulações que chegam até a minha caixa sifonada são denominadas como ramais de descarga, que é o esgoto secundário. E essas tubulações nós aprendemos a dimensionar ela na aula passada. Mas eu vou dar um bisu para vocês. Se eu quisesse saber o diâmetro da tubulação desse lavatório aqui, como é que eu faria? Iria lá na norma NBR 8160, na tabela 3, e procuraria um aparelho sanitário equivalente. Lá no nosso caso é um lavatório. Aí vou procurar lavatório. Encontrei lavatório e tem duas opções: é de residência ou coletivo. No meu caso é um lavatório coletivo. Vai fornecer quantas unidades ranter de contribuição? O UHC, 2. Se fornece 2, qual é o diâmetro mínimo dela? Da tubulação? 40. Já está aqui, ó. 40, viu? Pronto. Os ramais de descarga são bem fácil de dimensionar, tá? Já dimensionei todos os ramais de descarga da minha tubulação de esgoto. Vou para o dimensionamento dos ramais de esgoto. Quando chega na caixa sifonada, sai uma tubulação, a tubulação de saída. Essa tubulação de saída é denominada
como ramal de esgoto. Vamos aprender a dimensionar um ramal de esgoto. Esse dimensionamento é feito através da soma dos UHC. Então, o primeiro passo, somar todos o UHC dos aparelhos sanitários. Quais os aparelhos sanitários que eu tenho na minha edificação? Primeiramente eu devo ver quais os aparelhos sanitários que eu tenho e vou analisar. Eu tenho um lavatório, tá? Um bidê, um chuveiro e um vaso sanitário, que é a bacia sanitária. Coloquei aqui para vocês, aparelho sanitário. Bacia sanitária, ela fornece quantos UHC? Vou lá na tabela e verifico. Só estou dando uma recapitulada, tá? 6 UHC. Qual o diâmetro mínimo dela? De 100. Coloquei aqui, ó, para vocês. Bacia sanitária, 6 UHC. O diâmetro do ramal de esgoto da bacia vai ser de 100 milímetros. Já coloquei aqui para vocês, ó, 100 milímetros. A tubulação que sai do vaso sanitário, da bacia sanitária, deve ser de 100 milímetros. O próximo aparelho, bidê. O bidê fornece quantos UHC? 1. Então, qual o diâmetro mínimo da tubulação do bidê? 40. Já coloquei aqui, ó, 40. O próximo aparelho sanitário, chuveiro de residência. Tá bem no box, que é o ralo seco. Fornece quantos UHC? 2. Qual o diâmetro mínimo da tubulação que sai do chuveiro de esgoto? 40. E o lavatório, por fim, meu último aparelho sanitário é o lavatório. Quantos UHC? É de residência, viu? Vou deixar bem claro para vocês. 1. Qual o diâmetro mínimo dele? 40. Mas percebe-se que as tubulações que chegam até a minha caixa sifonadas, acabei de dimensionar pelos ramais de descarga, através da visualização da tabela 3 da NBR 8160, conforme eu mostrei anteriormente para vocês. Esta tabela aqui, ó. Clebson, e a tubulação que sai da caixa sifonada? Como é que eu dimensiono ela? Através, pessoal, na soma total da quantidade de UHC que chega até a minha caixa sifonada. No meu banheiro, quais o UHC que eu tenho? No caso aqui eu vou somar, ó. Eu tenho um bidê que vai até a caixa sifonada, um lavatório e um chuveiro. Eu vou somar. O bidê fornece quantos UHC? 1. Chuveiro de residência, 2. E o lavatório de residência, 1. Mais o vaso sanitário, eu tenho quanto? 6. Aí eu vou somar a quantidade total. 6 mais 1 mais 2 mais 1 vai dar 10. Então, no ambiente do meu banheiro, eu tenho um total de quantos UHC sendo contribuído? 10 UHC. Então, no caso aqui, o próximo passo eu vou comparar a quantidade da soma total de UHC com a tabela 1, que no caso essa tabela de dimensionamento dos ramais de esgoto, e saber o diâmetro equivalente. O total deu 10, ok? Aí vou procurar na tabela. Percebe-se que eu não tenho um número 10 fechado. Eu sei que 10 está entre 6 e 20. Eu vou saber qual o valor aproximado. Qual é o valor aproximado aqui? 10 está mais para próximo de 6 ou está mais para próximo de 20? De 6, pessoal. Então, qual vai ser o diâmetro nominal da tubulação? 50. Então, a saída do ramal de esgoto que sai da caixa sifonada deve ter um diâmetro mínimo de 50 milímetros. Clebson, a tubulação que sai do aparelho sanitário, da bacia sanitária, já dimensionei anteriormente para vocês, ó, 100. Tá? Percebe-se que nessa caixa de inspeção aqui, ela vai receber efluentes da bacia sanitária, do lavatório, do bidê e do chuveiro. Nesse local vai ser depositado quantos UHC? 10 também, ó. 10 UHC. Então, nesse ponto específico aqui, está chegando 10 UHC.
Seria fácil também dimensionar a tubulação que sai, esse subcoletor aqui. No caso, se é 10 UHC, eu deveria ter o quê? Um diâmetro de quanto? 50 milímetros. Mas por que o cidadão coloca aqui de 100 milímetros? Porque a NBR 8160, ela especifica que tubulações, né, locais, tubulações ou locais que recebem efluentes de uma bacia sanitária, ela deve ter o diâmetro mínimo da tubulação de 100 milímetros. Então, todo local, toda tubulação ou todo local que receber efluente da bacia sanitária, a tubulação que vai sair dali, vai se originar naquele ponto, deve ter um diâmetro mínimo de 100 milímetros. Ok? Mas por que aqui a saída da minha caixa sifonada, ela não teve um diâmetro de 100 milímetros, e sim de 50? Porque na caixa sifonada, o vaso sanitário não está sendo ligado diretamente a ela. Tá, ok? E jamais eu poderia fazer isso. Jamais eu poderia pegar um vaso sanitário e ligar a uma caixa sifonada. Até, no entanto, que as caixas sifonadas, elas só apresentam entradas de no máximo de 40 milímetros. Ok? Então vamos lá. Então toda tubulação, pessoal, que sai do vaso sanitário, o diâmetro mínimo dela deve ser de 100 milímetros. Ok? Então assim, a nossa caixa sifonada deverá possuir também uma saída de 50 milímetros, garantindo assim o adequado escoamento do esgoto. Ok? Vamos nós. Tubo de queda, pessoal. O tubo de queda, ele é colocado, ele é existente a partir de edificações com mais de 2 pavimentos. Quando eu tenho um pavimento térreo apenas, eu não tenho um tubo de queda. Eu só tenho um tubo de queda quando eu tenho uma edificação que apresenta mais de 2 pavimentos, 2 ou mais. Tá? Esses tubos são destinados a absorver os esgotos dos pavimentos superiores e transportar para o solo, para um local específico. O tubo de queda também, ele é dimensionado através da soma das quantidades de UHC, das unidades Hunter de contribuição, tá? De todos aqueles ambientes que são ligados diretamente a ele, tá? E em seguida eu vou comparar com a tabela 2 e determinar assim o diâmetro nominal da tubulação. Aqui eu tenho a tabela 2. E nessa tabela 2, podemos perceber que eu tenho na primeira coluna o diâmetro nominal do tubo, que é o tubo de queda. E na segunda coluna eu vou ter o número máximo de unidades Hunter de contribuição, que é o UHC. E eu tenho duas opções das unidades, do número máximo dessas unidades. De prédio até 3 pavimentos e de prédio com mais de 3 pavimentos. Tá? Eu vou explicar como é que funciona. Exemplo, uma edificação tem 5 pavimentos e o banheiro de cada residência que contribui para o tubo de queda fornece 10 UHC. Qual o diâmetro nominal do tubo de queda desse banheiro? Eu vou tentar exemplificar um pouco para vocês. Eu tenho uma edificação, tá, com 5 pavimentos e nessa edificação eu tenho um tubo de queda. E nesse tubo de queda está conectado tubulações de um banheiro de cada residência. Cada banheiro dessa residência fornece 10 UHC. Qual seria o diâmetro nominal do tubo de queda desse banheiro? Que no caso seria o tubo de queda que vai receber todos os efluentes de todos os banheiros da edificação. É bem simples, ó. Eu vou determinar o número máximo de UHC de minha edificação, porque 10 UHC aqui é referente a um banheiro de cada pavimento, de cada residência. Então, o número máximo de UHC na minha edificação será o seguinte, tá? Número de andares, eu tenho quantos pavimentos? 5. Em cada pavimento, eu tenho o fornecimento de quantos UHC? 10. 5 vezes 10, 50. Então, em toda a minha edificação, eu vou ter 50 unidades Hunter de contribuição sendo
fornecido. Percebe-se que eu fiz a soma total dessas unidades. Agora sim, eu vou consultar a tabela 2 e dimensionar o tubo de queda para aquela edificação. E vou analisar o número máximo de unidades Hunter de contribuição. Eu sei que na minha edificação eu tenho quantas? 50. Tá? Agora eu vou analisar. A minha edificação é um prédio de até 3 pavimentos? Não. Então não vou utilizar essa coluna aqui. A minha edificação é um prédio com mais de 3 pavimentos, não é isso? Sim, muitíssimo bem. Então é essa a opção que eu quero. Quantas unidades Hunter de contribuição eu vou ter no meu prédio? 50. 50 está entre 24 e 70. Tá? Se está, aí eu vou analisar qual é o valor mais próximo. O valor mais próximo de 50 é 24 ou 70? 70. Então qual seria o diâmetro mínimo do meu tubo de queda para aquela edificação? 75. Tá? Até desenho para vocês aqui, ó. Fiz a mesma tabela, tá? Reescrevi aqui para vocês. 4 pavimentos ou mais, tá? 50, que foi o total de UHC que eu somei, não é isso aqui? Está mais próximo de 70. Qual o diâmetro nominal do tubo? 75, tá? Verifica-se que o tubo de queda terá um diâmetro mínimo de 75 milímetros. Mas será, olha bem, o que, é que a norma me diz? Usado um tubo com diâmetro nominal de 100 milímetros. Por quê, pessoal? Porque nesse tubo também está ligado a uma bacia sanitária. Se como é um tubo de queda dos banheiros, e todo banheiro tem uma bacia sanitária, não é isso? Então a norma dá uma observaçãozinha aqui, ó. Qualquer tubulação ligada ao vaso sanitário terá um diâmetro mínimo de quanto? De 100 milímetros. E meu tubo de queda, ele é ligado a um banheiro, e um banheiro tem um vaso sanitário, então aquele tubo de queda obviamente deve apresentar um diâmetro mínimo de quanto? De 100 milímetros. Coisa bem simples, tá? Mas pelo a forma de dimensionamento, o tubo seria de 75, mas a mesma norma me diz que eu devo utilizar de 100 milímetros, tá? Eu faço isso para evitar o efeito funil, ok? Já expliquei nas minhas aulas anteriores o que seria um efeito funil. Vamos para o terceiro e último exemplo. Dimensione o diâmetro nominal do tubo de queda para um banheiro de uma edificação com 2 pavimentos, tá? Botei aqui para vocês nosso exemplozinho. E essa edificaçãozinha aqui, ela é de 2 pavimentos. Pavimento térreo e pavimento superior. Esse banheiro aqui, ele se encontra no pavimento superior. Percebe-se que nesse tubo de queda, ele vai servir apenas para o banheiro, um único banheiro do pavimento superior. Então o primeiro passo é determinar a soma das unidades Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários que são interligados a esse tubo de queda. Vou analisar. Eu tenho um lavatório, eu tenho uma bacia sanitária, que é um vaso sanitário, e eu tenho um chuveiro, que são ligados diretamente ao tubo de queda. E eu vou somar, tá? Vamos nós. A minha bacia sanitária, ela fornece quantos UHC? 6. Tá? Já coloquei para vocês bonitinho aqui, ó. Eu recorri à norma NBR 8160 na tabela 3, tá? Coloquei aqui aparelho sanitário. No meu banheiro eu tenho uma bacia sanitária, tá? Ela tem quantos UHC? 6. Diâmetro de quanto? 100 milímetros. Já coloquei aqui, ó, para facilitar, ó. Olha como uma forma de dimensionamento é bem simples. Bacia sanitária, que é o vaso sanitário, ligada diretamente ao tubo de queda, não pode ser ligada de hipótese alguma a uma caixa sifonada. Ela fornece 6 UHC. Qual o diâmetro nominal dela? 100. Então, essa tubulação que sai do vaso sanitário terá um diâmetro de quanto? 100 milímetros. Tá? Aqui eu tenho um ralo seco, tá? Esse ralo serve para que quando eu for lavar o meu banheiro, ou seja lá acontecer que o meu banheiro venha
ficar submersa a água ou venha molhar o piso, serve para toda a água que escorrer no piso, ela possa escoar por esse local, que é o ralo, viu? Que aqui esse banheiro é separado em duas partes, o box, que é o nível mais baixo, que é o piso do banheiro. Então toda a água que venha cair sobre a superfície do meu piso, do meu banheiro, ela vem a escoar pelo ralo seco. Ok? Por isso que eu tenho um ralo seco e uma caixa sifonada. E essa caixa sifonada ela vai escoar toda a água do chuveiro. Dando continuidade à nossa linha de raciocínio, a bacia sanitária, que é 6 UHC, tá? Deve ter um diâmetro mínimo de quanto? 100 milímetros. Coloquei aqui. Coloquei a caixa sifonada no meu banheiro e todas as tubulações originadas dos aparelhos sanitários devem ser ligadas diretamente a essa caixa sifonada. Tubulação que sai do lavatório é ligada diretamente à caixa sifonada e o chuveiro também está ligado diretamente à minha caixa sifonada. O chuveiro da minha residência fornece quantos UHC? 2. Diâmetro de quanto? 40. Ok? Então a tubulação desse chuveiro, exemplo, eu tivesse um ralo aqui sendo ligado diretamente a essa caixa sifonada, ela deveria ter um diâmetro de 40 milímetros. Mas eu não precisei colocar um ralo nesse ponto, porque essa caixa sifonada ela também vai ter a função de ralo, tá certo? Porque tem a tampa grelhada e conforme repetindo, toda a água que sai do chuveiro quando entrar em contato com a superfície do piso do box, ela vem a escoar pela caixa sifonada. Ok? O lavatório da residência, tubulação de esgoto sai do lavatório, vai em direção à minha caixa sifonada, fornece um HC. E essa tubulação deve apresentar um diâmetro de quanto? 40. Já coloco aqui, ó, 40 milímetros. Essa tubulação aqui é a tubulação de ventilação. Na próxima aula nós iremos aprender a dimensionar ela. Ok? Aí eu vou somar o total de unidades de contribuição que esse banheiro fornece para aquele tubo de queda. Tá? 6 da bacia, 2 do chuveiro de residência, mais 1 do lavatório. Fornece quanto? 9. Qual seria o diâmetro do tubo de queda? Que é a mesma coisa que tubulação do ramal de esgoto. Aí o segundo passo é comparar com a tabela 2, ó, que ela trabalha com o tubo de queda. Eu vou consultar, ó, a tabela 2. Número máximo lá de unidades Hunter de contribuição foi 9, né? Então coloco aqui 9. Vou analisar os critérios. É um prédio de até 3 pavimentos? Sim, porque na minha residência lá só tenho 2 pavimentos. Então não é um prédio com mais de 3 pavimentos, né? Essa é a opção que eu vou descartar. E vou analisar. Sei que 9 UHC está entre 4 e 10. É isso? Só que está mais para próximo de 10. Então é 50. O diâmetro mínimo da tubulação do meu tubo de queda seria de 50 milímetros. Tá? Só que esse tubo de queda está sendo abastecido, está sendo ligado por uma bacia sanitária. E a mesma norma especifica que qualquer tubulação ligada a um vaso sanitário terá um diâmetro mínimo de quanto? De 100 milímetros. Então, como o meu tubo de queda está sendo ligado com uma bacia sanitária, esse tubo de queda terá um diâmetro mínimo de quanto? 100 milímetros. Mas pelos nossos cálculos, teria dado um mínimo de 50. O mínimo, não o máximo. Tá? Então, a norma especifica que quando eu tiver a bacia sanitária alimentando aquele local, o tubo que se originar a partir daquele ponto deverá apresentar um diâmetro nominal de 100 milímetros, que é o mínimo. Ok? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Não tem nenhum exercício. O exercício será cobrado mais à frente. Espero que tenha gostado. Abraço. Até a próxima aula. Ok?